dia, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre uma das vanguardas europeias do início do século XX, chamada Dadaísmo, né? Me remete a uma situação onde eu acabei de falar sobre dadaísmo numa determinada sala de aula de terceiro ano, e aí depois que a gente passou uma atividade contextualizando esse conteúdo, um grupo de alunos, mais ou menos 3 ou 4, resolveram na vida, no terceiro ano, dizer assim, professor, já sei o que eu quero ser da vida. Eu quero ser dadaísta. E aí eu comecei a rir, por quê? Porque na hora que você começa a internalizar esse conceito, você descobre que esse conceito está mais presente no contemporâneo do que a gente imagina. Professor, o que seria dadaísmo? Bom, a palavra dada, ela é uma palavra que foi escolhida aleatoriamente, né? Tristan Tzar, um escritor que fez parte do movimento dadaísta, abriu o dicionário, sem olhar, colocou o dedo sobre o dicionário e caiu em cima da palavra dada. Tradução da palavra, né? Cavalinho de pau em francês. Tem outras traduções. Professor, como assim? Você tem um estilo de arte no início do século XX que tem um nome aleatório. Pronto, eu acabei de definir grosseiramente o que é o dadaísmo. Eu digo que ele é sempre a contra-arte. O que a arte tradicional, olha o que eu estou falando, o que a arte tradicional representava, o dadaísmo vai contra. Ele vai contra as regras do cubismo, ele vai contra as cores do fauvismo, ele vai contra as características do expressionismo. Aliás, ele é do contra. Mas ao mesmo tempo que ele é do contra, ele permite uma coisa que até hoje se questiona. Por que, que a arte tem que ter regras? Por que, que eu não posso me expressar sem essas regras? Por que, que eu tenho que limitar ou limitar meu processo criativo e o processo final a regras estabelecidas? Então, a regra do dadaísmo é não ter regras. Mas, professor, isso não é um paradoxo? Ou seja, eu crio um vício cíclico, eu crio um sistema onde o que começa termina? Com certeza, né? Questionava qual era o objetivo da arte ou seu valor cultural. Ele começa na Europa, mas ele chega nos Estados Unidos. Como o dadaísmo chega nos dias de hoje? Isso tem alguma influência? Tem no cinema, na música, na dança, nas artes visuais, principalmente na arte contemporânea. A arte contemporânea, a liberdade que nós temos hoje de representar, pensar, ela vem do dadaísmo. Professor, eu acho que o professor de literatura falou alguma coisa sobre os poetas dadaístas, ou melhor, o dadaísmo, ele não se restringe só a pinturas, ele vai no campo da pintura, no campo do desenho, no campo da escultura, no campo do pensamento, no campo das ideias, dos valores sociais. Eu não quero estar preso, literalmente, a convenções sociais que me reprimem. Por isso, o dadaísmo é tão vanguarda, além das vanguardas. E mais ainda, no campo da poesia. Isto aqui é uma poesia. Mas não no método tradicional, com um formato tradicional. Eu vou rasgar pedaços de jornais, eu vou colocá-los num saco, vou tirar esses jornais e vou recolar. Né? Eu vou cantar músicas sem precisar ter uma letra, mas é o que eu possa criar um estranhamento. O objetivo é criar sensações para repensar sobre o que realmente é arte ou não. Marca o fim da Primeira Guerra Mundial, é muito crítico e ele contesta essas consequências da guerra. Quem são vocês na Europa que se consideram extremamente civilizados, que não conseguem evitar uma guerra? Então o dadaísmo questionava: como você vai me criticar se você é o problema, e é um problema bem mais sério, né? Sentimentos de raiva, cinismo e decepção. A guerra sem sentido aflorou e tirou o pior da sociedade. A impressão que eu estou falando de alguma coisa contemporânea, mas façam a menção. Ah, essa foto aqui é de 1920. Se a gente pudesse colorir a foto, ela pareceria perfeitamente a algo que nós faríamos hoje. Né? Eu vou colocar militares presos e questionar a postura desses militares e questionar justamente a forma ditatorial. Espera aí, eu estou falando de 1920 na Europa, eu estou falando do que a gente vivencia hoje. Posturas conservadoras, posturas extremamente radicais, com coisas que você pensa assim, isso não faz sentido. O dadaísmo, ele começa a criar o conceito da performance. Busquem a aula sobre performance para a gente entender mais isso. E aí ele começa a criar a ideia de que o homem em si pode ser parte da obra. Nesse caso aqui eu tenho um manequim, mas que representa uma figura humana, que poderia perfeitamente ser uma figura humana presa ali. Então eu já tenho ideias de que a obra de arte, ela não é restrita
à tela bidimensional. Ela não é restrita a um painel de parede. Ela não é restrita a uma escultura. Qualquer coisa que eu tenha em mente, que eu tenha em mão, que eu tenha à disposição, pode servir no processo de criação do dadaísmo. Tem uma palavra que eu quero mostrar. Já mostra a palavra. Significados do dadaísmo. As primeiras palavras de um bebê. Cavalo de pau em francês. Não me chateis em alemão. Faz favor. Adeus. Até a próxima. Em romeno. Certamente. Claro. Tem toda a razão. É assim. Sim, senhor. Nenhum dos significados da palavra faz realmente menção ao estilo. É justamente esta liberdade, essa quebra de regras, ou não ter uma forma específica que faz o dadaísmo ser tão importante. Até parando de uma maneira bem generalizada, pode-se dizer que o conceito do dadaísmo para a arte contemporânea é mais importante do que a obra em si. Né? Por quê? Porque uma das obras mais conhecidas do dadaísmo é A Fonte do Duchamp, que eu vou já mostrar para vocês. Sophie Arb, que fez uma escultura chamada Dada Reed, ou Cabeça Dada, onde ela brinca sobre o conceito da liberdade. Eu não preciso ser figurativo para criar a ideia de cabeça. Eu não preciso realmente representar a obra como ela é. Lembre-se, as outras vanguardas que vieram antes, o cubismo, o fauvismo, o expressionismo, já começam a quebrar essa rigidez do realismo. Né? Mas cada um nas suas próprias regras. O dadaísmo, não. O dadaísmo joga para o vento, meu irmão, e vamos ver o que vai dar. Arte caprichosa e às vezes totalmente tola. Por quê? Porque muita gente, quando não entende, inclusive hoje, diz: mas isso é arte? Mas como é que você pode questionar se isso é arte se tu não entende de arte? Como é que você pode questionar de alguma coisa se você não se preocupa em entender o contexto? Como é que você pode questionar a partir da sua parca concepção ou conhecimento de informações que são, principalmente hoje, adquiridas rapidamente? Eu olhei na internet e eu vi, aí não concordo. Pesquise. Analise, entenda, se coloque do outro lado. O que significa? A gente chama isso de senso crítico. Eu não posso criticar sem entender o que é. Eu não posso dizer que eu gosto de alguma coisa sem pelo menos buscar a informação do que se trata. O dadaísmo questiona isso. Basicamente a situação. Destruir a arte a partir de uma postura ilógica, celebrando a infantilidade sem preocupação com a estética visual, mas principalmente a ideia. Falavam obscenidades com humor escatológico. Professor, o que é humor escatológico? Aquele humor exagerado, sem limites. Sabe aqueles filmes americanos, né, com piadas absolutamente ridículas, né, que beiram o absurdo? Ali é o humor escatológico. O brasileiro sabe fazer isso, é uma coisa que o brasileiro faz melhor. Vide aí a internet. O ambiente caótico da imagem representa o pós-guerra. Eu não sei para onde eu olho, eu não sei o que eu vejo. O objetivo é causar essa sensação. Professor, é muita coisa junto, é muita imagem, é muita informação. A guerra. Resumindo, o dadaísmo nega até a si mesmo. Ser dadá é ser anti-dadá. Eu vou quebrar todos os paradigmas. Intenção. Causar choque e indignação. Professor, por que o senhor está falando tanto do conceito e menos dos artistas? Por quê? Não adianta falar dos artistas, que são importantes, se você não consegue entender o conceito. O dadaísmo chega no Brasil. Gente, se você olhar, por exemplo, a influência do dadaísmo, inclusive nos desfiles de escola de samba, onde os carros alegóricos têm uma informação visual gigantesca, estou dando só um exemplo superficial. Ou então em algumas séries que mexem com a tua cabeça, eu vou dizer assim, meu Deus do céu. Ou alguns filmes, blockbusters, né, que são feitos para vender em grandes quantidades, onde a loucura faz parte daquela imagem. Tem um conceito Dada, tem um conceito surrealista, tem um conceito expressionista, entre outras coisas. Quem criou o dadaísmo? Hugo Ball e Tristan Tzarra. O Tzarra foi aquele que abriu o dicionário e colocou o dedo. Hugo Ball, ele foi mais além. Ele não era só artista, ele era escritor, poeta, performance. Ele cria novos conceitos, ele quebra com toda a estrutura, ele choca a sociedade, né? Quase a família tradicional. Pai do estilo, um cara chamado Marcel Duchamp. Duchamp fez a obra mais conhecida que você já viu em algumas situações, chamada A Fonte. E ele negava toda a arte do passado, presente e futuro, inclusive a arte moderna. Atenção, dadaísmo não é arte contemporânea. Fauvismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo, as vanguardas são arte moderna, ok? Principais artistas: Marcel Duchamp,
Max Ehrlich e o Man Ray, que é um dos poucos americanos que fez parte do grupo, começou a trabalhar na Europa, depois ele segue de volta para os Estados Unidos. Receita para se fazer uma poesia dadaísta. Vamos lá, sigam comigo. Pegue um jornal, pegue uma tesoura. Escolha nesse jornal um arquivo que tenha o tamanho que você quiser dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, cuidadosamente, cada uma das palavras que formam esse artigo. Coloque essas palavras num saco. Agite suavemente. Retire em seguida cada recorte um após outro, aleatoriamente. Copie conscienciosamente na ordem que deixarem o saco, ou seja, vai tirando e vai refazendo. Isso é a poesia dadaísta. Professor, não faz sentido. Em algum momento, o dadaísmo diz por que a arte tem que fazer sentido. Eu tenho que pensar o que sobre ela. Ela propõe esse pensamento crítico. Eu não preciso seguir uma ordem para poder criar. Eu não preciso seguir um padrão. Eu não preciso ter cores. Eu não preciso ter formas geométricas. Eu não preciso sentir. Eu só preciso desconstruir. Essa é a ideia. Então, exemplos de obras dadaístas que não são só poesias, mas acabam criando uma composição gráfica e visual interessantíssima. Hugo Ball, né, a figura que foi fundador do movimento dadaísta. O que é interessante na obra do Ball é que ele trabalha mais com a poesia fonética ou poesia sonora. O que é poesia fonética ou sonora? Lembram daquela fórmula que eu acabei de dar? Sobre como construir uma poesia dadaísta com pedaços de jornal? Agora imagine isso verbalizado. Imagine isso falado para uma plateia. Professor, é muita loucura. O grande boom do dadaísmo é justamente que ele permite que você tenha novas percepções sensoriais, novas visões, e aí você diz assim, mas isso não faz sentido. Gente, é sério que vocês estão me perguntando isso? Né? Como disse um amigo meu, é sobre isso que a gente está falando. É a moda agora da internet. Assista alguns episódios de algumas séries e aí você vai ver um teor dadaísta quando o objetivo é criar estranhamento no espectador. Eu não vou dar literalmente a história para vocês, eu vou fazer vocês viajarem literalmente sobre a história para pensar sobre ela. Né? Atenção a isso. Declamava poesias em performance no Cabaré Voltaire. Ele abriu em parceria com outros artistas o que chamou de cabaré artístico. Né? Gente, este aqui é o Hugo Ball. O professor está fantasiado de quê? Na verdade, se causa estranhamento em 2021, imagine isto em 1920. E aí ele se veste de forma geométrica, ele cria uma performance, ele dança sem regras estabelecidas pela dança, ele começa a modificar palavras e faz isso literalmente com um grupo de intelectuais da época, ou seja, ele quebra com todas as regras tradicionais. Onde isso vai servir? Para que isso vai servir? Bom, eu tenho a liberdade hoje de pensar sobre uma série de coisas. Na arte contemporânea, a escultura é livre, a pintura é livre, a intervenção é livre, a instalação é livre, a performance faz com que eu me preocupe menos com a estética e mais com o conceito, menos no formato e mais com o que eu quero causar na minha plateia, o que eu quero causar no meu observador, o que eu quero criar esse tumulto para que as pessoas pensem sobre a obra. Talvez seja a grande dificuldade. A gente olha e não interpreta. A gente olha e faz questão de não entender. A gente olha e não analisa o contexto. Regra básica das provas de linguagens e códigos que vocês fazem no Enem. Se você não entende o que você está lendo, como Brecht dizia, você é um analfabeto, literalmente. E quando se trata de outras situações, analfabeto político, lê e não consegue entender. Hugo Ball declamando poesias e performando no Cabaré Voltaire e uma pintura dele, onde a fotocolagem cria situações específicas. Marcel Duchamp. Eu vou dar um boom nesse aqui, porque o nome já é conhecido de vocês por causa disso aqui. Atenção a esta palavra bem aqui, ó. Readmades. Readmades. O que são readmades? Isto aqui. Professor, isso já caiu no Enem, mas 5 vezes pelo menos, não só da obra do Duchamp. Readmade é quando você pega um objeto que você utiliza no cotidiano. Isto aqui é um vaso sanitário de banheiro masculino. As meninas, né, não utilizam isso aqui, os meninos sim, certo? A questão é que o vaso sanitário tem uma função. Só que na hora que você tira ele dessa função, você coloca ele numa outra, ele passa a ser um ready-made, um objeto comum que toma outras concepções. Exemplo, eu não lembro agora o nome da artista plástica, ela é de Israel, ela colocou
120, 60 vasos sanitários num local, todos limpos, num local aberto, em público, e cada vaso sanitário representava um padrão, uma pessoa que foi morta na guerra, literalmente foi para o esgoto. Agora eu entendi o conceito desse ready-made. É você criar uma nova sensação, uma nova percepção, onde o objetivo não é a obra ser bonita, mas sim fazer você pensar sobre ela. E o Duchamp faz sobre isso. Né? Tem toda uma história interessante sobre a obra dele, mas a gente vai ver mais à frente. A roda sobre banco. Professor, o que significa? Eu quero que vocês me digam o que significa para vocês, o que você sente. Né? A noiva despojada nua e os seus soliteiros de Duchamp. Né? Professor, parece que nada faz sentido com nada. Acabamos de falar sobre isso no dadaísmo. Raul Hausmann, ele é um dos mais experimentais. A palavra é essa. Eu vou experimentar, eu não tenho regras. Né? O pseudônimo que ele usava? Der Dada Sophie, ou seja, ele trabalhava com fotomontagem, que muita gente utiliza isso. Um ex-aluno meu de infância, que, como ele disse recentemente, advogado hoje, não sabia desenhar em sala de aula, não sabia pintar, ele descobriu que ele consegue se expressar fazendo fotocolagens. Experimenta, é um negócio interessante. Né? O Hans Arp, ele trabalha como escultor e pintor, e o trabalho deles é representado na situação. Um usa a fotocolagem e cada elemento desse representa um estado de humor, um estado de espírito, um estado emocional e aquilo que ele está assistindo na obra. Terapêutico. Experimentem. E eu não posso falar isso de maneira específica porque eu não sou especialista, mas eu garanto, como artista, que a arte facilita muito a forma que você tem de expressar, inclusive as suas próprias angústias, né, os seus próprios medos. Faça arte. Concretização humana do Hans Arp. Professor, o que significa isso? Porque nós temos que tentar buscar um significado específico quando a gente vê. Porque você não só sente. Primeiro, eu gostei, é bonito, é agradável, eu transformaria no banco, eu me abraçaria com ele, eu jogaria fora. Essas são as perguntas a serem feitas e não o que significa. Nós estamos sempre em busca do significado. Sinta, o dadaísmo te propõe isso. Tristan Tzarra. Ele trabalhou mais com a produção literária do que com a produção artística. Né? E aí ele escreve livros e poesias que trabalham nesse conceito onde você desconstrói a regra, desconstrói o tradicional, desconstrói a caixinha que nós estamos inseridos. Max Ernst, esse aqui tem uma coisa interessante, né? Eu estou colocando os mais importantes, mas não foram os únicos. Ele começa como dadaísta, depois ele pula para o surrealismo, que é uma outra concepção, como vocês dizem, uma outra vibe. O Ernst, ele passa por uma inconstância das próprias necessidades. O que eu preciso, o que eu sinto, o que, por exemplo, os meus sonhos começam na loucura, que é o princípio do surrealismo, e estabelecem uma regra a partir daí. Professor, eu sonhei essa madrugada que eu estava fazendo. E outra, quando a gente falar de surrealismo na próxima aula, você vai entender que não se consegue fazer um sonho ou explicar um sonho com início, meio e fim, como nós comumente fazemos. Um sonho não tem início, um sonho não tem meio e não tem fim. Agora, transforma isso tudinho numa obra. Caraca, doido, vocês dizendo. Muita loucura. Um aluno se apaixonou por isso. Como chama o nome da obra? Édipo Rei. Édipo Rei é aquele da literatura grega que faz parte do teatro grego, onde ele mata o próprio pai e casa com a mãe sem saber que ambos eram pai e mãe dele. E aí eu trago uma tragédia grega que ele costura na forma de imagem. Professor, o que isso tem a ver? Disse, meu amigo, eu não sei o que de acho ele usou naquela época, mas estava muito louco e a reação disso, pelo menos em muita gente, é mais louca ainda. O objetivo do dadaísmo não é fazer você gostar da obra, é te chocar com ela e criar novas percepções. Franz Picabia, né? Estamos chegando no final. Ele tem um estilo artístico mais abstrato e ele trabalha com cores claras e as cores representam estados emocionais, o que é possível hoje. Né? E muita colagem. E, por último, o Schütz. Eu vou deixar com vocês essa última obra aqui, porque ela causa uma sensação de estranhamento muito grande. Um ferro de passar com pregos. Só qual é o objetivo disso? Me digam o que vocês sentem primeiro e aí a gente conversa sobre isso. Até a próxima. Vou deixar vocês com a loucura do dadaísmo. Um abraço.